Boa noite, boa tarde, bom dia, dependente da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Camilo, de Biologia, e eu estou gravando esse vídeo para vocês porque ficaram algumas dúvidas ainda com relação a essa aula de divisão celular. Ela é uma aula complicada mesmo aí da Biologia, porque ela se trata sobre um processo meio que mecânico que acontece e que a gente não consegue enxergar, mas a gente consegue perceber. Quer dizer, quando uma criança cresce, quando a gente se machuca e depois esse ferimento sara, todas as vezes que a gente precisa estar repondo as nossas células, e isso acontece todos os dias, porque a gente precisa estar sempre comendo, a gente precisa estar sempre bem nutrido, porque a gente está constantemente trocando de células no nosso corpo. Então é assim que a gente percebe que acontece a multiplicação celular, que aqui a gente chama de divisão, mas às vezes chama de divisão, às vezes chama de multiplicação. Por quê? O conceito se trata de quando uma célula somente, ela vai se dividir. E nessa divisão que ela vai fazer, em si própria, vai originar duas outras células, que aí, dependendo de como for essa divisão, de qual célula estiver fazendo essa divisão, vai ser exatamente igual à célula originária ou vai ser um pouco diferente na carga genética. A gente já vai ver isso com relação aos tipos de divisão, a mitose e a meiose. Esse processo de divisão, esse processo de multiplicação, divisão celular, ele vai acontecer mediado por fatores, sinais químicos, né? O que vai dar o sinal, o comando, para que essa célula se multiplique e assim gere novas células. Essas células, teoricamente, elas estão o tempo inteiro nesse processo de multiplicação celular, ou divisão celular. Mas elas ficam paradas num determinado estágio. E só vão avançar e realmente terminar o processo de multiplicação quando vier o sinal necessário. O tipo de divisão celular da mitose, que é aquele que gera células idênticas, né, geneticamente falando, ele começa a ocorrer desde o primeiro momento, quando o espermatozoide fecunda o óvulo e assim se fixa no útero e começa a dar origem ao bebê. Então, ele começa com uma única célula, se multiplica, vira duas, essas duas, cada uma vai se multiplicar, vão gerar 4 e assim sucessivamente. Até formar o bebê vai continuar crescendo, tudo. Se ele se machucar, vai precisar fazer ali o processo de regeneração, as células vão ali fazer mais multiplicação naquele lugar para poder tapar o buraco, cicatrizar no caso, né? Enfim. Já o processo da meiose ele vai acontecer somente nas células reprodutivas. O que acontece? A maioria dos animais tem a capacidade de se multiplicar de forma sexuada, de gerar descendentes de forma sexuada. Alguns não, conseguem se gerar descendentes de forma assexuada, portanto sem necessidade de parceiro, sem fazer sexo, de alguma forma, mas isso tem uma desvantagem. Ele consegue deixar mais descendentes, mas todos os descendentes são iguais. Então, se acontecer alguma pressão seletiva, alguma coisa que seja prejudicial para esse tipo de animal, ele sendo todos uns iguais aos outros, por exemplo, digamos que eles sejam capazes de sobreviver somente a 25 graus Celsius. Se subir para 26 graus, 27, eles não são capazes de sobreviver. Sem essa variabilidade genética, a temperatura subindo, esses animais vão todos eles morrer.
aí tem essa desvantagem. Então, agora já a reprodução sexuada tem a vantagem de deixar descendentes diferentes uns dos outros, e assim, quando acontece algum tipo de pressão seletiva, pelo menos alguns vão ter uma chance de sobreviver. Ok. Eu vou tratar para vocês aqui explicar, de acordo com o texto que eu deixei para vocês, o primeiro texto que eu deixei para vocês, como acontece o processo da mitose e da meiose. Então, a gente pode observar, de acordo com o texto também, 4 fases no processo da mitose, certo? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Eu separei para a gente aqui uma outra ilustração para a gente ter uma ideia um pouco melhor sobre como funciona esse processo, ok? Então, a gente tem o ponto de partida sendo G0. Então, a célula está lá normal, ela pode começar a produzir algumas proteínas, alguma coisa, crescer um pouco mais, e pode não ter, acabar acabando com essas proteínas que ela acabou de produzir e voltar ao seu tamanho inicial. Então, nesse momento aqui, ainda ela meio que não recebeu o seu comando para começar a se multiplicar, certo? Vai ter um outro momento onde ela vai sintetizar mais as proteínas e tal, e duplicar todo o seu material genético. Então, a duplicação dos cromossomos. Os cromossomos aqui eles são representados somente como 2, e geralmente a gente vai achar só representações de 2, mas os humanos, por exemplo, têm 46 cromossomos, são 23 pares. Então, a gente geralmente enxerga só 2, que é para ter uma ideia, para não ficar muito confuso. Então, logo após essa duplicação do material genético, a gente vai ter uma produção maior ainda de algumas outras proteínas que vão auxiliar nesse processo de duplicação da célula, né? E aí finalmente começando o processo de mitose. O processo de mitose, aqui está em francês, mas dá para a gente ter uma ideia mais ou menos. Então, aqui essa parte aqui é chamada de intérfase, quando ainda não começou realmente o processo da mitose. Então tá na intérfase lá, você tem somente um centríolo. Quando o processo da multiplicação, divisão celular realmente for começar, o centríolo ele é duplicado. Então você passa a ter 2 centríolos e cada um vai se mover para um determinado polo da célula, um ponto qualquer da célula, e o outro vai estar do lado oposto. Nesse momento o material genético vai estar ali se duplicando, certo? Então tá lá, prófase. Tem uma mini fase ali, digamos assim, chamada prometáfase. Um pouco antes da metáfase, quando a carioteca, que é o núcleo mesmo da célula, começa a se desfazer e algumas fibras que estão conectadas aos centríolos começam a alcançar os cromossomos e se conectar a eles. Na metáfase, o que acontece? Os cromossomos estão dispersos ali no citoplasma da célula, mas eles vão se encaminhando, até mesmo graças a essas fibras e alguns sinais, né, químicos, vão se encaminhando para o centro da célula. E eles se alinham de tal forma que aqueles que observaram isso chamaram isso de placa equatorial. Então você imagina que o nosso planeta Terra tem um equador, essa seria mais ou menos nesse sentido, a placa equatorial. Nesse momento, se a gente observar lá no começo, na intérfase, na prófase, o material genético ele ainda não está antes da prófase, digamos melhor assim. Mas antes da metáfase, o material genético não está 100% empacotado, digamos assim, novelado, condensado.
quando a gente chega na metáfase, ele está no seu auge de condensação, material genético. O que acontece? Quando o material fica disperso, é mais fácil para ser lido as informações que forem necessárias, é mais fácil de ser acessado, de ser lido. Mas nesse momento da divisão celular, é mais interessante empacotar todo o material genético, condensar ele. Então ali vai ter uma série de processos onde as fitas de DNA vão se enovelando ali em algumas proteínas, de tal forma que os cientistas enxergam esse formato de X, porque tem um centrômero no meio dos cromossomos. Lá se conectam essas fibras do centríolo e na anáfase, cada parte, o nome disso se chama cromátide irmã. Por quê? Cada parte do cromossomo que foi duplicada na prófase, ela vai para um polo da célula. Então, você tem o mesmo cromossomo, geralmente eles são em pares, então parte do seu pai e parte da sua mãe. O mesmo cromossomo, chamado cromossomo homólogo, ele vai se duplicar e dessa duplicação, metade vai para um lado e metade vai para o outro. Então, assim, o seu material genético, no final, fica como era o material genético do começo. Porque foi duplicado, então você tinha 1, duplicou, virou 2. Metade de 2 vai dar 1 de novo. Então, só que no caso aqui são pares, né? Então você tinha 2, que é um par. Você tinha 2, duplicou, virou 4. Metade de 4 dá 2. Então, o seu resultado geneticamente falando, no final da telófase, é o mesmo de quando começou. Vai ocorrer um evento chamado citocinese, cito de célula, cinese vai ser a cisão ali, né? Quando uma célula vai se separar da outra. Essa conexão que ocorre nas fibras do centríolo com os cromossomos, essa conexão ela ocorre no cinetocoro. O cinetocoro é um ponto muito específico ali do centrômero, onde essas fibras se conectam de tal forma que elas só vão desconectar no final do processo, ok? Então aqui a gente tem uma representação de ilustração aí de como é o processo da mitose. Aqui a gente está vendo como é que se dá o alinhamento, tal. Vou esperar chegar no começo de novo e falar para vocês as fases, cada um. Certo. Quando o material genético está todo duplicado e começa a assumir a carioteca, a gente está na prófase. A hora que eles se alinham, metáfase. A hora que eles se separam, anáfase. E a hora que a célula finalmente se divide, é a telófase. A meiose é um tipo de divisão que só acontece nas células sexuais. São as células que vão servir para reprodução, certo? Células sexuais ou gametas. Essas células, no macho, são o espermatozoide e na fêmea é o óvulo. O interessante da meiose é que no final ela termina com 4 células. Então, uma célula vai se dividir e vai terminar com 4 células. A célula inicial era uma célula normal, só que no final vai terminar com uma célula com a metade da carga genética da célula inicial. Por quê? Essa metade dessa carga genética ela vai ter que se unir à metade da outra célula que veio do outro parceiro. Então, se é uma fêmea, ela tem metade da carga genética que vai se unir com a metade do macho. No óvulo, então, você tem metade da carga genética só, e no espermatozoide também, do que no restante das células que estão no nosso corpo, ok? A meiose, para melhor compreensão, ela é dividida em diversas fases, além daquelas que a gente já conhece da mitose, certo?
No geral, a gente divide em duas etapas, digamos aqui. Olha, vamos observar essa imagem aqui. Então a gente tem a primeira etapa, onde a gente tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E a segunda etapa, a mesma coisa, só que em 2. Por quê? Nessa primeira etapa, vai acontecer uma divisão reducional. Então, a carga genética que você tinha inicialmente, ela vai ser reduzida para metade da carga genética. E na outra etapa vai ser uma divisão normal, que vai acontecer com as células que resultaram da primeira etapa. Então, vamos lá. Nessa primeira etapa, tem um momento inicial ali onde há várias outras etapas: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Uma informação que veio do pai dominante e uma informação que veio da mãe recessiva, por exemplo, somente vai ser expressada a informação dominante. Se veio do pai e da mãe recessiva, aí então qualquer um dos cromossomos pode expressar essa característica. Pode fazer a proteína que vai expressar essa característica. Agora, se tiver pelo menos um dominante, aí é essa informação dominante que vai expressar a característica. Então, esses cromossomos que vieram do pai e da mãe, eles vão começar a se aproximar. Eles vão terminar essa aproximação na fase do paquíteno. Nessa fase, acontece um evento muito interessante chamado crossing over. Esse evento ele serve para aumentar a variabilidade genética. Então, vamos pegar aqui, nesse slide. Os cromossomos eles vão começar a se alinhar. Então, vamos imaginar aí uma pessoa que seja de cabelo escuro, lábios grossos e olho escuro também. E ela vai ter um filho com uma pessoa, aliás, ela é filha de uma pessoa que tem cabelos claros, lábios finos e cor dos olhos clara também. Essa informação que veio do pai e da mãe, os cromossomos eles vão se aproximar e vão trocar. Eles podem ou não, né, trocar essa informação, como nós vemos nessa imagem aqui. Então, eles se aproximam, uma determinada parte troca de lugar com a outra do outro cromossomo. No final, vamos relembrar aqui o seguinte: vai ser uma cromátide, vai ser uma célula, outra cromátide vai ser outra célula, uma cromátide, outra célula, outra célula, outra célula, certo? Então, aqui você tem a possibilidade de ter, a informação aqui, cabelo escuro, lábio grosso, cor dos olhos claro. Aqui, cabelo escuro, lábio grosso, cor dos olhos escura. Aqui, cabelo escuro, cabelo claro, lábios finos e cor dos olhos escura. E assim, aqui todas as informações da mãe: cabelo claro, lábios finos, olhos claros. Então, é uma forma de aumentar a variabilidade genética, e essa variabilidade genética, como eu já mencionei, é importante para a sobrevivência, para a procriação da espécie. Na etapa seguinte, do diplóteno significa fios grossos. Esses fios, isso significa o quê? Que já está começando a ficar mais grosso ali a condensação, né, dos cromossomos, e ao mesmo tempo se forma a quiasma. Quiasmas é tipo uma cicatriz desse evento do crossing over, onde esses cromossomos eles vão permanecer unidos, eles não vão conseguir se separar. E também nessa etapa, nas mulheres,
filhas de humanos, no caso, né? Isso não acontece em toda espécie, ela vai congelar, vai se formar os óvulos ali da mulher e vai parar nessa etapa. Esse processo de meiose só vai continuar na mulher quando começar a puberdade. Então aí vai continuar o processo até que chegue lá no final do processo, certo? Para gerar o descendente. A diacinese. Diacinese significa que está se movendo e é quando os cromossomos eles começam a se separar, as informações do pai e as informações da mãe. Terminando então essa etapa da prófase 1, vão ocorrer processos similares ao que a gente já viu na mitose. Então, o que acontece? Terminou a prófase 1, os cromossomos estão condensados, vai começar a desaparecer a carioteca do núcleo ali, os cromossomos vão começar a se alinhar no centro da célula. Mas acontece uma coisa curiosa. Na mitose, se a gente se lembrar, vamos pegar aqui do outro slide lá. Os cromossomos, todos eles se alinham, ficam totalmente enfileirados e são divididos pela metade. Então, são divididos, cada cromátide vai para um lado, e assim a informação genética que tinha sido duplicada a princípio, volta cada metade para uma célula. Então, se a gente pensar que tinha 2, duplicou para 4, divide na metade, volta a ser 2. Nesse evento, vamos observar aqui essa animação, vai acontecer, pera lá, vamos ver se ele começa de novo, aqui, ok. Vai acontecer o seguinte, os cromossomos eles vão se emparelhar lá no centro, vai ocorrer o crossing over, só que cada cromossomo, um do pai, um da mãe, vai para um lado da célula. E aí continua o processo, e somente depois é que você vai ter cada cromátide indo para um lado da outra célula. Então, relembrando ali que no final a gente vai ter 4 células de resultado, certo? Do processo de meiose. Então vamos rever aqui numa imagem, numa imagem já fixa, aqui que a gente tinha lá, eles pareiam, certo? Depois eles começam a se distanciar e some o núcleo ali, né, da carioteca, eles se alinham no meio, mas cada cromossomo vai para um lado, então não é cada cromátide. Aí continua normal, divide a célula e aí começa a segunda etapa de prófase 2. Essa prófase 2 e a etapa 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, são todas a mesma coisa praticamente da mitose. Então você tinha lá o cromossomo e aquele cromossomo vai ir para cada lado uma cromátide, gerando no final então quatro células, certo? Então aqui vamos rever aqui essa animação. Cada cromossomo foi para um lado. Agora cada cromátide vai para um lado, cada uma com uma informação diferente. Aqui mais uma vez, uma outra forma da gente ver. Cada cromossomo se alinha no meio, na metáfase 1. Na anáfase 1, cada cromossomo vai para um lado da célula e depois cada um desses cromossomos vai ser dividido pelas cromátides. Então cada cromátide vai para um lado, formando no final 4 células.